utilização do laudo pericial do processo civil. Meu nome é Carlos, professor orientador Guilherme Lúcio. A estrutura da monografia foi subdividida em objetivos, introdução, metodologia sobre o processo civil, a prova do processo civil, a perícia contábil e o fim de conclusão. Os objetivos, que abrange o trabalho em si, é analisar a importância e a necessidade da prova pericial contábil no processo civil, com a utilização do laudo pericial como instrumento de auxílio ao juiz, verificando como o conhecimento da prova pericial contábil é utilizado no processo de decisão. Aí aqui uma pequena introdução a respeito da perícia contábil, que é uma das aplicações das ciências contábeis no Estado democrático. E o Estado, hoje em dia, no cenário atual, porque a introdução de forma que explica o cenário atual, com a perícia contábil, como uma das aplicações das ciências contábeis, no Estado democrático, com maior estabilidade social, cada vez mais pessoas procurando resolver seus problemas, tendo acesso à justiça, devido a essa capacidade de acesso por meio de criações de órgãos públicos, que dão esse suporte aos cidadãos devido até isso. Por conseguinte, a perícia contábil encontra um corpo muito fértil para o profissional de contabilidade, o qual mesmo lança mão da utilização do laudo pericial, que é essencial para o desfecho do processo civil. Ou seja, com essa estabilidade social, essa democracia, essas definições públicas, viabilizando a estabilidade social, as pessoas tendo mais acesso à justiça, ocorre que aumenta os processos no qual é necessário a figura do perito contábil, para elaborar as provas, elaborar as perícias contábeis, os laudos, e com isso abrangendo, criando um campo, um leque aí para profissionais atuarem nessa área. A metodologia do trabalho ela foi desenvolvida através de pesquisas bibliográficas de autores da perícia contábil. O Código Nacional, também o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Comercial, a Constituição Federal, legislação civil, processual e empresarial. Esse trabalho. E falando agora um pouco sobre o processo civil, que apresenta vários procedimentos em determinadas jurisdições, eles são subdivididos em procedimentos, que são os comuns e os especiais. Os comuns têm ordinário, sumário e sumaríssimo, que eu vou falar mais à frente. E o especial, eu vou falar um pouco mais à frente no próximo slide. Quanto ao procedimento comum, ordinário, é o que é mais utilizado nos processos judiciais. Então, no qual o autor da ação faz uma petição inicial, o processo inicia-se quando há algum embate, no qual a parte prejudicada, no caso o autor, ele faz uma petição inicial, um pedido ao juiz para receber esse pedido, e verifica se está dentro da lei, referente aos requisitos legais, de acordo com o artigo 282 do CPC, que manda, por sua vez, citar o réu para se apresentar. O réu recebe essa citação e deve se apresentar uma resposta, que é chamada de contestação, discordando ou concordando com o autor. O réu apresenta uma recomendação, uma espécie de um pedido contraposto ao autor. O juiz decidirá tudo ao
injustiçado por determinado fato contra uma determinada pessoa que é o réu. Né? E aí ele elabora essa petição, encaminha para o juiz, ao receber essa petição, ele verifica no âmbito legal se realmente tem base para isso e se faz a citação, ou seja, uma espécie de convocação do réu. O réu, por sua vez, ele pode apresentar o chamado reconversão, que é como se fosse uma ação contra o autor, né? Mas ele não está concordando. Né? E aí, ao invés de abrir uma outra ação, não, o juiz resolve concordando na mesma ação. Aí, dando continuidade, só para salientar, essa passagem sobre o processo civil é para entender onde vai encaixar a figura do perito contábil, né, na questão da prova. Né? Aí a audiência, antes do processo judicial propriamente dito, há uma audiência de conciliação, onde o juiz tenta viabilizar se as partes conseguem entrar em determinada turma, e caso não haja, aí dá seguimento, né, determinadas provas que são importantes para o processo e que há necessidade de uma produção de prova. Uma dessas provas é a prova pericial. Né? E para isso irá nomear um perito contábil. Né? Aí vai seguir a audiência, a discussão e o julgamento. Né? As partes poderão indicar os assistentes técnicos, que como se fossem os peritos das partes. O juiz nomeia o perito contábil, né? Para fazer uma análise, né, daquele processo, ali, criando uma prova conforme do laudo pericial. Já o assistente técnico são das partes. Então, e esse perito contábil, por sua vez, é imparcial. Já o assistente técnico, não. Ele vai entrar em direção às partes. Né? Então, eles ficam mais tendenciosos a colocar as informações ali de acordo com as partes. Né? O réu, as partes, quando digo o réu e o autor. Né? Ao final, o juiz, após a produção das provas dos autos, né, fará a sua sentença. Aí daí, né, o processo poderá terminar com essa sentença. Né? Ou não, né, o processo poderá também ir de segundo grau. Nessa instância, está em primeiro grau. Pode ser encaminhado no processo, caso não haja concordância com o resultado do processo, tem como a parte, o réu não dá para recorrer, e aí envia um segundo grau de jurisdição. Né? E, consequentemente, ao STJ e, por sua vez, ao STF. Agora, se falando da prova no processo civil. As provas no processo civil são de vários tipos. Não somente a pericial, existem provas, né? Tipos de provas, prova documental, né? Prova testemunhal, onde existe uma pessoa que fala sobre o fato, o ocorrido, né? Tem aquela prova testemunhal, que é desmembrada também, tem a pessoa que visualiza, viu o fato ocorrer. Né? E tem aquela pessoa, o tipo de prova testemunhal, no qual a pessoa vê o resultado, mas é um acidente de carro. A prova econômica civil tem vários tipos de a pericial, onde a mesma testa somente fatos e não há impressões pessoais. Com isso, a prova pericial transforma a matéria fática, né, em uma certeza jurídica. Quando o processo, agora falando da perícia contábil, quando o processo carece de perícia, ele necessita da perícia judicial contábil, o juiz pode decidir contra o laudo do perito, já que a lei processual, artigo 436 do processo civil, diz que o juiz não fica obrigado a utilizar o resultado da perícia, porém o mesmo não tem conhecimento técnico para questionar o laudo, a perícia técnica, o trabalho elaborado pelo perito. Ou seja, né, que isso passe como que uma prova no qual é elaborada por uma pessoa capacitada tecnicamente, né, pode ser contestada por um magistrado ao qual ele não tem aquele conhecimento técnico, que é cabível, tá? Ele passível de acontecer.
a conclusão dessa literatura? Que verificamos que o perito contábil deve justificar por escrito, de forma rigorosa,